dia a todos vocês. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro da carta de Paulo para os Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 15. Hoje, na verdade, eu gostaria que a gente conversasse a respeito de um versículo apenas desse capítulo. Mas é um versículo tão rico, tão importante para as nossas vidas, que vale a pena todo esse estudo somente a respeito dele. É o versículo 10, se vocês quiserem acompanhar aí. Eu coloquei aqui uma versão um pouco mais atualizada, vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês, ou seguindo o texto que está ali. Diz assim a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu que tenho feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Aqui Paulo está falando para os Coríntios a respeito da transformação na vida dele. Então eu queria começar esse estudo falando a respeito de como a gente vê a nossa vida, de como a gente vê o que está acontecendo ao nosso redor. Paulo é uma pessoa que tinha uma peculiaridade a respeito disso, ele tinha uma visão muito positiva a respeito da vida dele. E tudo depende do ponto de vista que a gente olha, né? Tem até aquela brincadeira, quando você pega um copo de água e enche pela metade, você pode dizer que ele está meio cheio ou que ele está meio vazio, né? Quando está pela metade, tanto você pode olhar para o lado que está cheio como para o lado que está vazio. E como que você vê a sua vida? Como que você olha para os problemas? Como que você encara as pessoas? É sob um ponto de vista otimista ou pessimista? Qual a sua visão a respeito do que está acontecendo com você? A graça de Deus, que Paulo fala para a gente nesse versículo 10, é como se fosse um óculos, que a hora que a gente coloca esse óculos, a nossa visão se modifica. Ele abre a nossa visão para enxergar a realidade de acordo com o ponto de vista de Deus, não com os nossos valores, mas sim com os valores de Deus. Quando a gente olha para as pessoas, para nós mesmos, para a nossa realidade, através da graça de Deus, a gente tem uma nova perspectiva. A ótica da graça de Deus nos permite sonhar com um futuro melhor. Vamos ver o exemplo de Paulo, né? Como que Deus olha para nós, como que Deus olhou para Paulo. O exemplo de Paulo. Primeiro, o retrato de Paulo na Bíblia, ele nos é mostrado como cúmplice da morte de Estevão. Estevão, uma das primeiras pessoas a militar pela obra de Cristo, foi morto apedrejado, de uma forma cruel, sem julgamento, sem nada, simplesmente apedrejado. E Paulo foi testemunha disso, foi cúmplice disso. A Bíblia nos conta que ele segurou a capa dos homens que apedrejaram Estevão. Então ele estava ali presente, podemos dizer que o sangue de Estevão respingou em Paulo. Como que esse criminoso tornou-se um grande líder cristão? Como que esse homem cruel, que pôde testemunhar a morte de Estevão sem abrir a boca, sem falar nada, mesmo percebendo que tinha diante de si uma pessoa inocente, e continuou ali, porque era convicto em suas crenças, mas como que ele pôde se tornar um dos maiores líderes do cristianismo? Quanto mais a gente compreende a profunda cova que Paulo estava e de onde ele veio, mais a gente pode entender como Paulo era tão grato a Deus pela graça de Deus. E a gente tem essa mania porque a gente tem a imagem de Paulo como o grande escritor do Novo Testamento, escreveu a carta aos Romanos, escreveu Coríntios, escreveu várias cartas, e a gente tem essa imagem de homem acima de qualquer suspeita, de homem que tem autoridade para falar, mas a gente não pode esquecer de onde Paulo veio, quem Paulo era. Tanto que quando Paulo se converte e começa a entrar nas igrejas, nas sinagogas, e começa a querer se misturar com os cristãos, ninguém mais o aceitava. Porque eles achavam que Paulo estava ali infiltrado. Eles pensaram, não, esse aí, ele tinha carta para mandar prender os cristãos. Ele entrava dentro da casa dos cristãos, arrancava aquelas pessoas dali, açoitava os cristãos, prendia os cristãos. Agora, de repente, ele chega aqui, fala que numa estrada ele teve uma visão e viu Jesus, e tudo mudou na vida dele, agora ele é cristão. Então, nem os cristãos o aceitavam, porque achavam que ele estava ali mentindo, se fazendo de cristão para poder descobrir a origem daquele movimento e acabar com os líderes do cristianismo da época. E nem bem os judeus o aceitavam mais, porque achavam que ele era um vira-casaca,
Ele tinha agora abandonado todos os conceitos e valores que ele tinha até então e se misturado com aquela ralé de cristãos. Então Paulo foi um homem que, a partir do momento da sua conversão, ele não foi aceito por nenhum dos dois grupos. Levou anos até que a autoridade dele fosse respeitada, até que ele fosse aceito dentro dos lugares. E dentro de Jerusalém ele nunca foi bem aceito. Tanto que ele precisou viajar o mundo, porque a hora que ele viajava o mundo e pregava aos gregos, pregava aos gentios, essas pessoas não tinham preconceito para com ele. E o aceitavam. Aceitavam o que ele falava. E os judeus nunca o aceitaram plenamente. Nem os judeus cristãos, nem os judeus ortodoxos. Nenhum dos dois o aceitava. Então Paulo viveu na carne o que é ser aceito por Deus, o que é a graça de Deus. Se Deus transformou um Saulo de Tarso, envolvido em um terrível assassinato, num Paulo, o grande apóstolo, que pregou e viveu a mensagem da graça, ele pode mudar também as nossas vidas. Vamos ler um pouquinho o que é essa graça de Deus que Paulo tanto pregou e fala para a gente nesse versículo. É gratuita. Em Romanos 3 e 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente que há em Cristo. Pode ser óbvio, parece até uma redundância, né? Se é de graça, tem que ser de graça. Mas por que isso precisa de nada de graça? Tem até um ditado assim, né? Não existe almoço grátis. Quando alguém vem te dar alguma coisa, ela tem algum interesse por trás. A gente sabe que não é bem assim. Você chega lá, eles pegam o teu carro usado por um valor lá embaixo, pegam o carro novo deles, é super caro, aí vão para a televisão e dizem juros zero, né? Então nós temos uma dificuldade em aceitar a graça de Deus. A gente tem dificuldade em aceitar que Deus nos ama, independente. O mais terrível criminoso e o mais terrível pecador pode ter acesso ao céu tanto quanto a melhor pessoa do mundo. Porque não é pelo que a gente faz, é pelo amor de Deus. A graça de Deus está estendida a todas as pessoas. Tudo que Deus faz é por amor e por misericórdia de nossas vidas. Não é pelo que nós somos ou fazemos, e sim pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Quando a gente vê a vida pelo olhar da graça, lembra que eu falei que a graça é um óculos? E durante todo esse estudo a gente vai fazer isso. E a gente vai colocar esse óculos para enxergar a vida através da graça de Deus. Quando vemos a vida pelo olhar da graça, passamos a fazer as coisas sem querer nada em troca, sem expectativas de reconhecimento ou recompensa. E como isso é difícil para nós. Na prática, na teoria isso é lindo, mas na prática como é difícil. Como é difícil você estender o braço para alguém e quando você está precisando, faz. Ai, dói porque a gente não tem essa lógica da graça. Essa lógica da graça é uma lógica de Deus. E a gente precisa pedir para Deus colocar essa lógica dentro de nós. A gente precisa pedir para Deus colocar a graça dentro da nossa mente, porque a nossa mente tem dificuldade de compreender que as coisas são de graça. A gente tem dificuldade disso. Mas quando você coloca esse óculos da graça, você consegue fazer as coisas pelas pessoas, mesmo sabendo que quando você faz assim, a graça de Deus entra dentro de você. Ela entra dentro de você. E ela vai te tornar pleno. Ela vai te tornar pleno. A gente só precisa deixar esse óculos da graça e olhar para as pessoas desse jeito. Eu vou fazer isso por amor ao meu Deus. Eu não vou fazer isso só por amor a essa pessoa. Mesmo que eu não vá receber nada em troca. Eu vou fazer isso por amor ao meu Deus. Porque Ele me amou de graça. Porque Ele me amou sem olhar para quem eu era. Independente de quem eu era. Ele me amou. É um exercício que a gente tem que fazer. Não é fácil. Mas a gente tem que fazer todos os dias. O que está fazendo a diferença, Thaís, é você ser escolhido, tanto velho quanto novo, né? Que você já passou a tua vida, tem gente que não foi escolhido ainda por Deus, que fez todas as coisas erradas, fez tudo, por isso que nós temos que aceitar. É isso? É isso. É isso. Na verdade, não tem tanto a ver com idade, tem até a ver com o momento. Tem gente não que quer só o mundo. Isso. Coisa do mundo. De repente ele vê que Deus realmente toca o coração. É o ladrão da cruz, né? Estava lá pendurado do lado de Jesus, foi um criminoso, mas naquele momento em que aceitou Jesus, ele é tão herdeiro do céu quanto alguém que tenha aceitado diante de Deus tudo isso. E fica um pouco mais fácil da gente compreender quando nós nos colocamos na posição de pais. Quem aqui tem 2 filhos ou mais de um filho vai entender um pouco o que eu estou falando. Às vezes você tem um filho que é mais obediente, que é mais carinhoso, que é mais disciplinado.
E outro filho que é um pouco mais rebelde, que não é tão afetuoso com você. Você pode até tratá-los de forma diferente, mas você ama os dois. Você ama o filho que não te trata bem, você ama o filho que é rebelde. Independente disso, o amor é o mesmo. Pode até ser que para o filho que é mais responsável, você dê coisas mais facilmente. Você dê, quando ele faz 18 anos, você dá um carro para ele, porque ele é mais responsável. Aquele outro que é mais rebelde, você tem medo de dar o carro para ele, às vezes você não dá. Então você até pode tratar de forma diferente. Mas o amor, se você vê aquele teu filho, mesmo rebelde, mesmo indisciplinado, mesmo que tenha brigado com você, saído de casa, te renegado, mas se você souber que esse teu filho está passando alguma necessidade, teu coração vai apertar de pai. Entendeu? Então, se nós que somos humanos, limitados, já fazemos isso, imagina Deus. Então, a graça de Deus é isso. É amar independente dele. Né? É amar independente dele. Claro que eu não estou falando aqui de galardão. Claro que eu não estou falando aqui de qualidade de vida. É óbvio que a pessoa que vive dentro dos preceitos de Deus vai ter uma vida muito melhor do que aquela que é rebelde. Mas eu estou falando de amor e de salvação. Deus ama e estende a salvação para o pecador, pecados pequenininhos, digamos assim. Né? A salvação e o amor de Deus é da mesma forma para ambas as pessoas. Agora, a qualidade de vida que ela vai ter aqui na terra, o galardão que ela vai ter lá no céu, aí pode ser diferente. Mas a graça está estendida para os dois da mesma forma. Segundo ponto, a graça é viva. Olha o que diz o Salmo 63, versículo 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. A vida é um dom gratuito de Deus. A graça divina se manifesta nos permitindo viver. A vida é um grande dom de Deus. O amor de Deus se manifestou em todos os seres vivos para revelar a sua grandeza e perfeição. Então, você acordar todo dia é pela graça de Deus. Você respirar é pela graça de Deus. Você ter saúde, você ter riqueza, a graça de Deus nos mantém vivos, nos faz ter forças para enfrentar a vida. Olhar pela graça de Deus é ver que estamos vivos por permissão do Senhor e que a vida que temos agora pertence a Deus. Por isso, precisamos aproveitar cada momento. É por isso que a Bíblia condena o suicídio, por exemplo. Porque ela entende que a vida é um dom gratuito de Deus. E que nós não temos o direito, apesar de termos o poder de tirarmos nossa paz. Você tem esse poder. Mas Deus não te dá esse direito. Porque foi Ele que te deu a vida. Por isso a gente condena o suicídio. Né? A graça, versículo 11, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus, gente, é maravilhosa porque ela é inclusiva. O que quer dizer inclusiva? Deus usa o mesmo critério para todas as pessoas. Todos somos igualmente pecadores e carentes da graça de Deus. Todos precisamos da graça. Todos. Para Deus não tem melhor, não tem pior, não tem mais bonzinho, menos bonzinho. Todos são iguais diante de Deus. A graça de Deus está estendida a todos. Deus não fala para você assim: olha, faça isso. Quando a tua vida estiver toda consertadinha, você vem para a igreja, daí eu estou pronto para te receber. Eu quero te receber como você está, do jeito que for. A gente faz essa separação. Os nossos olhos julgam pelo exterior. Deus olha o interior. E a Bíblia nos garante que quando Ele olha o interior, Ele vê todas as pessoas carentes da graça dEle da mesma forma. O mais rico e o mais pobre. O mais humilde e o mais de maior posto de autoridade. Todos precisam de Deus. Todos são pecadores. E para todos Deus estende a sua graça. Através da graça, podemos encarar as pessoas não com olhar de superioridade ou inferioridade, mas como iguais diante do amor de Deus. Então nós não somos nem melhores nem piores do que qualquer outra pessoa diante dos olhos de Deus. Todos são seres humanos e Jesus morreu por qualquer um de nós, pelo melhor e pelo pior. A graça trabalha. E aqui o nosso versículo deixa isso bem claro, o versículo que a gente está estudando agora. Paulo diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Ou seja, Deus me salvou, Ele estendeu a graça dEle e me transformou no que eu sou hoje. Isso não foi em vão. Eu não peguei isso e guardei dentro do cofre. Deus transformou Paulo e Paulo não ficou quietinho. A Bíblia até nos conta que pouco tempo depois da sua conversão, quando ele foi muito rejeitado, perseguido dentro de Jerusalém, ele se recolheu para estudar, ficou na casa de alguns apóstolos estudando, até que permitissem que ele fosse um púlpito e pregasse.
Ele adquiriu conhecimento. Mas ele não pegou esse conhecimento e guardou para ele. Ele escreveu cartas, gente. Ele escreveu para as pessoas. Ele transmitiu esse conhecimento. Ele fez essa graça gerar fruto. Ele não ficou para ele guardado. Olha o que ele diz da metade do versículo em diante. Antes eu trabalhei muito mais do que todos eles. Ele estava falando dos outros apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus. Então ele não está puxando para ele a glória. Ele não está dizendo, eu sou bom, eu sou maravilhoso, porque enquanto os outros apóstolos ficaram lá fechadinhos em Jerusalém, na panelinha deles, eu viajei o mundo inteiro anunciando Jesus o Salvador. Ele disse, eu sim, trabalhei. Eu fiz o sacrifício de Jesus na cruz, valeu a pena. Ele morreu por mim e valeu a pena, porque eu fui trabalhar. Eu fui fazer tudo isso, mas foi a graça de Deus agindo dentro de mim que me capacitou e me fez transmitir todo esse conhecimento e gerar fruto. Deus trabalhou criando todas as coisas a partir do nada. A matéria-prima da graça é o impossível. A Bíblia diz que quando começou a criação, o que falava sobre a terra? Como sem fora. Era nada. Era nada. Era vazia e sem fora. Era nada. A partir do nada, Deus fez o quê? Tudo. Toda essa natureza que tem aí. A matéria-prima de Deus foi nada. A matéria-prima de Deus é o impossível. Tudo que fazemos é através da graça de Deus que trabalha realizando tudo em nós. Então, por que às vezes a gente acha assim, não, mas eu não tenho condições, eu não vou conseguir, eu não tenho esse dom, eu não tenho essa capacidade, isso aí não é para mim. Se Deus nos mostra, através do exemplo de Paulo, através de vários exemplos na Bíblia, que a graça dele é que vai nos capacitar, é a graça dele que vai trabalhar por nós. Então, às vezes você tem medo de falar de Jesus para as pessoas, às vezes tem medo de convidar alguém para um evento evangelístico, às vezes você tem medo de se posicionar, mas eu vou dizer uma coisa, você sozinho não consegue mesmo. Sozinho é para ter medo. Sabe como que você consegue? Pela graça. É a graça de Deus trabalhando para abrir a tua boca, para falar de Jesus, para convidar alguém para ir na célula, para convidar alguém para ir na igreja, para convidar alguém para um evento evangelístico. Não tema. Porque a graça de Deus é que vai falar através de você. É ela que vai trabalhar através de você. Então, se for passar vergonha, não é você. É Deus que vai passar vergonha. Então, Ele vai agir dentro de você se você permitir e se você se dispuser a isso. Nossas atividades são melhores quando realizadas sobre a graça de Deus. Quando você for fazer qualquer coisa na tua vida, mesmo teu trabalho secular, peça a Deus que te capacite através da graça dele. Fala, Senhor, derrama da tua graça na minha vida agora e me ajuda a fazer o que eu preciso fazer. Você vai fazer melhor do que você teria feito sozinho por si mesmo. Em quinto lugar, a graça é rica. Efésios 2, 6 e 7. E nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. O que ele está falando aqui? Que a graça de Deus tem uma suprema riqueza. A graça de Deus é rica, ela tem tudo o que precisamos. E ele não está falando só de riqueza monetária, mas ele está falando de valores eternos que nos realizam. Já ouviu o pastor dizer aqui, é muito boa essa definição de prosperidade. O mundo vê prosperidade como dinheiro. Dinheiro é prosperidade. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é ausência de necessidade. Fala, Elias. É a esperança de coisa. Eu estou com a metade da mudança arrumada, né? Daí ontem eu falei
visão não é um simples positivismo, como o mundo coloca por aí. É uma transformação de valores. Né? É a certeza. Amanhã vai dar melhor. Isso. Você pode ter dificuldade? Com certeza as dificuldades não vão acabar. Jesus teve, Paulo teve, todas as pessoas que passarem por esse mundo vão ter. E não interessa se tem dinheiro, se não tem, porque se a dificuldade não é do jeito dela, é do outro. Sim. E às vezes até a pessoa que tem dinheiro, mas ela não se satisfaz com o que ela tem. Né? Então ela tem muito, a gente olha para aquela pessoa e fala, meu Deus, mas essa pessoa é rica. Ela tem tanto, mas aquilo não a satisfaz, ela quer mais. Ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais. E ela continua trabalhando igual uma louca, e ela continua com o coração naquela riqueza. E Paulo falou pra gente assim, olha, eu já aprendi a viver de qualquer jeito. Eu já aprendi a ser feliz na riqueza. Ele nasceu numa família influente. Paulo era de uma família importante. A Bíblia diz que Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Era um grande professor da época. Uma grande autoridade. Equivalente aos nossos dias de hoje, como se ele tivesse feito faculdade em Harvard. Então, dizer assim, Paulo estudou aos pés de Gamaliel, é como se para a gente dissesse assim, Paulo se formou em Harvard. Paulo era de família influente. Quando ele esteve preso certa vez, chegou a notícia para uma irmã de Paulo, uma tia, um sobrinho de Paulo, levou a notícia para a família que ele estava preso, soltaram. Diz, eu já aprendi a viver na abundância, mas eu também já aprendi a viver na escassez. Eu já aprendi a ser feliz na pobreza, aprendi a ser feliz na prisão, aprendi a ser feliz acorrentado, a louvar a Deus com os pés acorrentados na cadeia. E quando ele louvou a Deus com os pés acorrentados na cadeia, quem é que lembra o que aconteceu? As correntes se abriram. As portas das cadeias se abriram e houve liberdade. É isso que é entender a riqueza da graça. A gente acha que entender a riqueza da graça, e o que a gente almeja, é que Deus nos dê condições para fazermos sozinhos. Deus nos deu dinheiro para você ir lá e comprar o que você quer. A gente acha que isso, mas não é isso. A riqueza da graça é você ser feliz onde Deus te colocou. Você ser feliz com o que você tem, com a condição em que Deus te colocou. Eu não estou dizendo para você não almejar algo melhor, para você não lutar. Não é isso. Não é isso. Semana que vem, inclusive, vamos falar a respeito de como Paulo cobrava dos cristãos que eles crescessem, que eles investissem na obra de Deus. Semana que vem vamos falar disso. Depois de entendermos esse conceito da graça. Mas a graça é você se satisfazer com o que você tem. E entender que tudo o que você tem foi Deus que permitiu. As coisas boas e as coisas ruins também. Você é feliz com o que você tem? Quando usamos o que temos pela graça de Deus, sem situações. Em todas as situações. Na mais difícil e na mais fácil. Porque na nossa vida a gente tem momentos. Né? Se a gente for olhar, são ciclos assim. Às vezes a gente está numa época que está tudo bem, está tudo tranquilo. Às vezes está numa época mais apertada, seja financeiramente, ou com problema de saúde, ou com problema de relacionamento. Aí daqui a pouco Deus vem e restaura, você se sente melhor, mais fortalecido. O importante é você ser feliz e usar a graça de Deus para compreender que tudo que você tem foi Deus que te deu e permitiu. Em sexto lugar, a graça de Deus é suficiente. 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe quando Paulo ouviu essas palavras de Deus? Alguém lembra a situação que Deus deu essa resposta para Paulo? Isso aqui é uma resposta que Deus deu para Paulo. A minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder, Paulo, vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Alguém lembra? Espinho na cara. Paulo era acostumado a chegar nos lugares, orar e as pessoas serem curadas. Curadas. Abrir o teto uma vez, desceram um doente, acamado. Paulo orou, aquele homem foi curado. Uma vez Paulo estava pregando, era tarde da noite, tinha um menino sentado numa janela de um sobrado, ele cai de lá e morre. Paulo ora e aquele menino volta à vida. E Paulo faz isso contando para a gente que ele tinha um espinho na carne dele. Não é claro para a gente qual é o espinho. Tem a teoria de que são doenças, outros que são tormentas espirituais. Mas enfim, Paulo tinha uma luta e uma dificuldade na vida dele. E ele orava pelos outros, via os outros sendo libertos, e ele não era liberto. Gente, pensa se fosse com a gente. Pensa se fosse com a gente. Você com uma enxaqueca daquelas, e chega alguém para você e fala assim,
Ai, ora por mim, porque faz 5 anos que eu sofro de enxaqueca. Você pensa, eu também. Aí você vai, tá bom, vou orar. Você fala para o irmão assim, você crê, irmão, que Deus pode curar? Ele fala, eu creio. Você ora, e daqui uma semana esse irmão te liga e fala assim, querido, a minha dor de cabeça de 5 anos sumiu, não tem mais nada. E a tua cabeça está lá, latejando. Você fala, Deus, a bênção passou por mim, chegou lá, mas me pulou. Veio aqui, me pulou e foi nele, não chegou em mim. Como a gente ia se sentir? E olha a resposta. Quando Paulo vai e questiona Deus sobre isso, que resposta Deus dá para ele? A minha graça, Paulo, te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo, eu não posso deixar ser muito forte. Porque senão, Paulo, você vai se achar muito bom. Paulo, eu preciso te deixar fraquinho. Preciso te deixar doente. Preciso te deixar com dor. Você precisa enfrentar isso, Paulo, para você ver o meu poder agindo dentro de você. A graça de Deus, gente, nunca vai acabar. Ela é suficiente, ela é o bastante necessário para tudo que precisamos. Principalmente em momentos de dor. Sabemos que a graça supera todas as dificuldades. Quem aqui já enfrentou um momento de dor, de perda, sabe disso? Que só a graça de Deus para nos manter em pé. Você tem sentido falta da graça de Deus? Você está enfrentando algum momento da tua vida em que você pensa que a graça de Deus acabou, que a graça de Deus não está mais te alcançando, que você não está sentindo essa graça te deixar pleno, te deixar feliz e te fortalecer? Ao enfrentar uma dificuldade, sentimos a força especial da graça de Deus, superando as limitações humanas. Quem já passou por algum momento de confronto na vida forte, seja na área de saúde, seja na área financeira, seja na área de relacionamento, compreende isso que eu estou falando. Quando você passa por isso, eu lembro que vivi isso com a minha filha hospitalizada. Ali, com os médicos tirando nossas esperanças. Lembro até hoje do médico, do dia seguinte à segunda cirurgia da minha filha, em que os médicos chegaram para mim e para o meu esposo e nos disseram, olha, essa segunda cirurgia ela fez porque faltou sangue no intestino dela, e isso fez com que ela adquirisse uma bactéria no intestino. E esse sangue faltou pelo problema cardíaco que ela tinha tido 10 dias atrás, que já tinha feito a primeira cirurgia. E os médicos chegaram para mim e para o meu esposo e disseram assim, olha, do mesmo jeito que faltou sangue no intestino, e isso causou essa bactéria, esse rompimento no intestino da sua filha, pode ter faltado em outros órgãos vitais. E daí o seguinte, se faltou no cérebro, ela vai ter danos cerebrais irreversíveis. Se faltou na espinha, ela fica paraplégica. Se faltou no rim, ela tem que fazer um transplante. Se faltou no fígado, ela tem que fazer um transplante. A gente não sabe, e a gente vai investigar. Eles falaram isso pra gente 11 horas da noite. Eu fui para casa, nem sei como. Eu tinha tido 2 abortos antes de ter a Débora. E sabe o que é o consolo de uma mãe que tem um aborto? É pensar assim, não, mas vai que essa criança tinha algum problema, vai ver, a própria natureza já resolveu, porque como é difícil quando você tem um filho com uma febre, você já sofre. Imagine gerar uma criança que vai ter um problema físico. Então você usa isso como conforto para sua alma. Aí eu já tinha tido 2 abortos e estava diante de uma criança que podia ter danos irreversíveis. Você sai pensando, Deus, o que vai ser de mim agora? O que vai ser da minha filha agora? Que graça para nos fortalecer. É só a graça para nos fortalecer. E eu via lá no hospital outras mães que também estavam enfrentando dificuldades, mas não viviam debaixo dessa graça, o efeito devastador daquele ambiente na vida delas. Um ambiente de UTI, de hospital, principalmente UTI neonatal, quando você está vendo crianças, bebês recém-nascidos naquela situação, é devastador para o emocional de qualquer um. Tem gente que mesmo sem ter um parente, um filho ali, não consegue nem visitar UTI de hospital. Porque é difícil mesmo você ver crianças naquela situação. Enfrentar isso sem a graça de Deus, eu não estaria de pé hoje aqui para falar com vocês, se não fosse a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus que me fez ter uma noite muito difícil. Aquela noite foi uma das noites mais difíceis da minha vida. Mas sabe, eu acordei e eu peguei um livretinho de hinos e de louvores. E eu me lembro até hoje que eu comecei a cantar aqui.
E eu tenho que confessar para vocês que eu não estava louvando. Eu não cantei para louvar. Eu cantei porque eu não conseguia orar. E eu queria que aquelas palavras fossem verdade na minha vida. E eu lembro, a minha me ouviu cantando. Quando eu levantei, fui lá e contei para ela, eu acho que ela pensou que eu era louca. Porque como que essa mulher está cantando depois de ouvir tudo isso e ter acontecido tudo isso com ela? Mas é a graça de Deus que nos capacita. É a graça de Deus que nos faz fortes. Eu lembro que meu pai chegou para mim e falou: Thaís, vamos orar pela Débora e vamos pedir a Deus que a salve, que a cure e que não permita que ela fique com nenhuma dessas sequelas que os médicos disseram que ela ia ficar. E foi a graça de Deus que me capacitou para fazer isso. E eu entrava no quarto, na UTI do hospital da Débora: filha, eu não estou te vendo aqui. Eu estou te vendo no primeiro dia de aula, eu estou te vendo em casa brincando com o teu irmão, eu estou te vendo na praia. Você nasceu para vencer, minha filha. É a graça de Deus que nos dá essa força para enfrentar os momentos difíceis. Não vem de nós, é dom de Deus. E quando a gente entende isso, a graça de Deus pode te trazer paz e pode te fazer feliz, mesmo dentro do problema. É isso que a Bíblia fala, que Deus nos dá uma paz que o mundo não pode nos dar, que o mundo não entende e nunca vai entender. É a graça de Deus que nos dá essa paz. E quando a gente entende que a graça de Deus é suficiente para nos manter em pé, independente da circunstância, você consegue se levantar. Às vezes vem a pancada, você abaixa a cabeça e cai, você fala: não, Deus, me enche com a tua graça me capacita, me põe de pé, Senhor. E você volta a ficar em pé. E graças a Deus eu vejo minha filha hoje um milagre todos os dias na frente dos meus olhos. Nenhuma dessas consequências aconteceu com a minha filha. Graças a Deus. E é a graça de Deus que fez isso nela e que nos capacitou a enfrentarmos todas essas situações. E aonde está hoje o teu testemunho, né? É, onde está meu testemunho. Deus quer isso, testemunhar o que acontece. Aí vem fazer a graça trabalhar, né? Então é fazer essa situação difícil, tornar que foi suficiente para mim, se tornar suficiente para as outras pessoas também, né? Não é só na tua vida, é Uhum. na vida de todos, né? Isso mesmo. Pela Fala. graça de Deus, que hoje Amém. Deus sabe que eu venho passando. Peço oração por Rita, que depois de hoje, Deus sabe por quê. Eu estou passando um problema muito sério. Essa semana eu fiquei muito arrasada. Porque eu estou passando. Mas eu quero que ele e Deus sabe, que eu vou dar o grito da vitória. Amém. Glória a Eu Deus. estou aqui pela graça. Amém. Pela graça de Deus que eu estou aqui. Uhum. Deus sabe por quê. Peço em nome de Jesus que ore por Rita. Amém. Deus sabe o que é problema. Uhum. E eu vou dar o grito da vitória. Amém. Glória a Não Deus. você arrasar. Mas estou aqui pela graça. Porque eu Amém. creio e confio. Amém. No Deus que eu sirvo. É isso Porque mesmo. no momento que Deus levou meu marido lá no funerário, no enterro lá, quando eu cheguei, todo mundo pensou que eu ia desmaiar. Uhum. Quando eu entrei na igreja assim, que vi aquele caixão lá na frente do meu marido, aí em momento nenhum eu passei mal, porque eu estava na graça de Deus. E Deus Amém. me sustentou até o último momento de enterrar ele. Amém. Mas pela graça. Todo mundo dizia assim: mas menino, nós conhecemos outra coisa em você. Uhum. Você está assim, firme, não parece que morreu ninguém. Eu Amém. confiei nele. Isso mesmo. Creio no Deus que eu sei que ele tem me ajudado muito. O Amém. que Deus tem feito na minha vida, Deus sabe que nós estamos passando. Mas Deus é nosso. Amém. Isso mesmo. A graça de Deus é multiforme. 1 Pedro 4,10 diz: servimos aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deus fez cada coisa com características únicas. É só a gente olhar para a natureza que a gente vê isso. Olha as flores, a diferença entre um e outro, olha a diversidade que existe na natureza. A graça de Deus se manifesta em cada pessoa ou momento de uma maneira diferente. Não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes você olha para os outros e fala assim: ai Deus, você fez isso na vida dele, olha que maravilha, que bênção, por que na minha o Senhor não faz? Você quer que Deus faça por você o que Ele fez na vida das outras pessoas? A gente precisa entender que a graça, ela tem formas diferentes de agir. Eu tenho uma notícia para dar para você. Deus não faz nada igual, Ele faz sempre melhor. Ele fez na vida do outro de um jeito, Ele não vai necessariamente fazer da tua vida da mesma forma. Ele vai fazer melhor. Quando olhamos pela ótica da graça, nós aceitamos as diferenças.
Vemos nossos erros e as nossas qualidades, vemos nossos erros e as qualidades do outro. Então você vê tanto o seu próprio erro quanto as qualidades da outra pessoa. Não espere que Deus vai agir na tua vida do jeito que Ele agiu na vida do outro. Deus trata cada pessoa de forma singular. A graça dele tem formas diferentes de agir. E às vezes passa na frente da gente e você não percebe. E você não vê. Percebe dos outros, Isso, e percebe não vê a tua. Exatamente. A graça de Deus é superabundante. 2 Coríntios 9:8. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Você já achou alguma vez que a graça de Deus tinha acabado? Alguma vez? Alguma vez você pensou assim, não, agora para isso aqui não vai ter jeito, eu não vou dar conta, não tem como, Deus não está aqui, Ele não pode estar sendo testemunha disso e ter permitido que isso aconteceu. Não me diga que Deus está nesse negócio, porque não pode, não está. Quando pensamos que acabou, Deus renova tudo, nos dando outras oportunidades para realizar nossos sonhos. Irmã, a morte não é o fim. Semana passada nós falamos aqui sobre a ressurreição. Eu sei o quanto deve estar sendo difícil para a irmã, porque perdeu um companheiro de tantos anos. Como é duro, como é difícil, a dor da saudade, a dor da perda. Mas para Deus não é o fim, a morte. Oi? 50 anos, gente, 50 anos vivendo ao lado de alguém. Mas Deus pode renovar dentro da irmã, dentro da Rita, dentro do Josué, dentro de todos vocês que perderam também recentemente a Ruth. Deus pode renovar dentro de vocês o amor, a cumplicidade, a fé, e tornar cada um de vocês, cada um de nós que já perdeu alguém, mais fortes, mais confiantes nele. A paciência e o amor humano se esgotam, mas a graça de Deus aumenta a cada instante. A graça de Deus nunca se esgota, ela nunca acaba. Nem com a morte a graça de Deus não acaba. Porque Deus nos prometeu a vida eterna, a nós e aos nossos, né? A esperança. A esperança. Isso, sempre há esperança. E além da graça, o abandono, né? Ele nunca te abandona. Nunca. Você abandona ele, você vai, deixa de lado. Mas ele está sempre ali. Você ora, você esquece de orar. Só que ele está junto com você. Sempre pronto para te receber. Para te ouvir, né? Através do olhar da graça, somos renovados em nosso afeto pelas pessoas. E aqui agora eu vou falar de relacionamento. Relacionamento entre marido e mulher, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento até relações de trabalho, que às vezes foram desgastadas por palavras malditas, por erros cometidos entre as pessoas. A graça de Deus, ela é superabundante e ela pode restaurar todo e qualquer relacionamento, independente do tempo e independente do que aconteceu. Confie em Deus, entrega teu relacionamento nas mãos de Deus, e Deus é que renova. O mundo por aí diz que o amor não é eterno, que o amor não dura, que você casou e passa, e dentro de 5 anos, dentro de 10 anos, e eles se perguntam, como que você pode estar casado 50 anos com alguém e ainda mais essa pessoa? O mundo diz isso por aí. O mundo já começa dizendo, casa, se não der certo, você para. Começa assim. Mas Deus pode restaurar os relacionamentos. Deus pode restaurar e fazer novo aquele amor que você sentia pelo teu cônjuge, pelo teu familiar, pela pessoa com que você trabalha, com que você se relaciona. A graça de Deus justifica, Tito 3:7, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Pela graça somos perdoados de todos os nossos pecados e nos tornamos justos para Deus. Interessante que a justiça humana ela nunca apaga um erro, ela só condena, né? Mas a justiça de Deus nos torna justos, ou seja, apaga os teus pecados. E daí eu te pergunto, você tem guardado mágoas das pessoas? Porque pela graça de Deus você pode se libertar dessas mágoas. Você pode arrancar o rancor de dentro de você e conseguir perdoar, não no sentido de esquecer, porque a gente não esquece as coisas que aconteceram na nossa vida, mas no sentido de lembrar sem dor, lembrar sem mágoa, olhar para aquela pessoa do mesmo jeito que Deus olha para nós, nos vendo puros e limpos. E você também pode olhar para essa pessoa que te magoou e vendo essa pessoa pura e limpa. Quando conhecemos o perdão incondicional de Deus para conosco, nós aprendemos a perdoar as pessoas e não ficar o tempo todo só cobrando os erros delas conosco, né? 10. A graça capacita, Romanos 12:6.
tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Então, os dons, os talentos, a capacidade são distribuídos quando nós aceitamos o Espírito Santo. E isso é para todas as pessoas. Não é só para o pastor. Não é só para o ministro de louvor. Todo mundo tem um dom. O Espírito Santo, quando entra na tua vida, ele entra e frutifica, quer você queira, quer não. E ele te dá esse dom. É você que vai decidir o que fazer com ele. Mas que você tem esse dom dentro de você, você tem. Se Deus te chamar para a sua obra, creia que ele te capacitará. Com o olhar da graça, podemos ver o mesmo potencial que Deus vê, tanto nas pessoas ao nosso redor, quanto em nós mesmos. Quando você coloca o óculos da graça, você consegue enxergar a você mesmo e aos outros com o potencial que Deus enxerga. Você consegue ver, eu sempre falei isso aqui, né? Deus olhou para Moisés, um gago, pastor de ovelha, e viu um grande líder, libertador, que enfrentaria Faraó e que atravessaria o Mar Vermelho com o povo. Deus olhou para Pedro, um pescador, chucro, e viu, estava falando aqui, um assassino, cúmplice de assassinato, e viu o maior escritor do Novo Testamento. O que Deus vê quando olha para você? E o que você vê quando olha para as pessoas que estão ao seu redor? Por fim, a graça cresce. 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem faz muitas coisas, mas as coisas no nosso século, elas têm começo, meio e fim. Já a graça de Deus, ela começa bem, e ela vai crescendo, e ela vai multiplicando, e ela vai trabalhando, e ela vai capacitando, e ela vai ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, e surtindo cada vez mais efeitos. Você tem crescido em Deus? Ou você está estagnado? Você está deixando essa graça se multiplicar dentro de você e crescer e gerar cada vez mais frutos? Não fique acomodado. Deus tem mais para você do que Ele já tem te dado. Com o olhar da graça, olhamos o futuro como continuação de um processo dirigido por Deus. Pela graça, podemos sonhar com a realização dos nossos sonhos. É pela graça que a gente vê tudo isso. Para concluir, gente, Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo sobre nós. Olha que notícia maravilhosa. A morte não tem poder sobre nós. Não tem poder, porque a gente não vive debaixo do pecado. A gente vive debaixo da graça. E a graça faz você vencer o pecado, faz você vencer a morte, faz você vencer a doença, vencer a dificuldade de relacionamentos. Entenda isso. A gente não vive segundo as leis desse mundo. A gente vive segundo as leis da graça de Deus. O reino de Deus é isso. É viver debaixo da graça dele. O único momento em que Jesus se colocou acima dos outros foi quando ele estava pendurado na cruz. Até sempre que ele viveu aqui na terra, ele nunca se colocou acima de ninguém. Só quando ele estava pendurado na cruz é que eu precisava fazer. Não olhe para as pessoas ou para si mesmo apenas com a ótica humana. A gente tem essa prerrogativa de usar a graça de Deus, usar esse óculos da graça. E às vezes a gente abre mão disso e olhamos para as pessoas e olhamos para nós mesmos sem pensar na graça. Olhamos através dos nossos próprios olhos. Não abra mão da graça. Deixa a graça transformar você. Deixa a graça entrar dentro de você e fazer todos esses pontos que a gente falou aqui. E daí sim você vai ver tudo diferente. Amém? Eu queria só ver se eu consigo passar Isso aí, né, também existe a convivência com as pessoas que você está no dia a dia, essas pessoas mal-humoradas, as pessoas que não têm amor, não têm nada. O teu amor vai ficando para trás também. Vai. Se você tem convivência, às vezes é muito difícil. E Paulo sabia disso, por isso ele falava: não vos conformeis com este século. Conformar é tomar a forma. Não toma a forma desse século. Não deixa essa convivência com as pessoas transformar a tua mente. Antes, Paulo diz assim: transformai a vossa mente. Então não vos conforme com esse século. Não se conforma com o que as pessoas estão falando. Transforma a tua mente. Deixa a graça de Deus transformar a tua mente. Amém? Quero ver se eu consigo passar esse vídeo para vocês. Aqui. Mas não sei se vai ter som. Será que a gente consegue, não? Então, peraí, vou parar um pouquinho para ver se a gente consegue pôr o som no sistema de som.
Esse é um vídeo, essa cantora está cantando uma música muito conhecida nos Estados Unidos, se chama Amazing Grace, quer dizer, a graça maravilhosa de Deus. E a letra da música fala que essa graça nos resgata, apesar de sermos perdidos, que essa graça tem um som maravilhoso, que nos salva, que nos transforma, apesar de tudo que somos. E ela vai colocando alguns exemplos desse vídeo pra gente. Vamos ver se a gente consegue, que a